Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Eduardo Raboni, Head de Operações da BNSK, e vou conduzir esse momento de debate entre os executivos. No episódio anterior, tivemos acesso ao momento beta, no qual o Márcio Bueno nos apresentou os conceitos da gestão de experiência dos clientes e dos negócios de uma maneira mais ampla, salientando a importância de termos uma boa gestão desses processos. Nesse momento, dando continuidade, eu vou convidar para participar do nosso debate Alexandro Martins Franco, que é Head de TI e Inovação do Novo Atacarejo. Patrícia Marçal Rodrigues, que é Diretora Comercial e de Novos Negócios. Também teremos a participação dos seguintes executivos da Luft Logistics: o Felipe Celistre, que é COO, Diretor de Operações, a Elaine Bittencourt, que é Diretora de Atendimento e Relacionamento, e do Gustavo Saraiva, que é Diretor de TI. Por parte dos nossos patrocinadores, teremos o Rafael Gouveia, da Nepo, a Ana Paula, da Software Mental, Catarina Vieira, da RCE, e Vinícius Mendes e Daniel, da Netscope. O cenário que nosso desafio está inserido, ele tem grande relevância em qualquer programa de transformação digital. Nós estamos falando aqui de satisfação do cliente, em uma visão muito ampla, 360 graus. A satisfação do cliente é tão impactante que tem se cunhado no mercado a expressão BX, que significa Business Experience, no lugar do conhecido CX, que era o antigo Customer Experience. Trata-se de uma abordagem mais ampla e holística e que não se limita às tratativas ligadas somente à operação e à área de atendimento. Nessa nova realidade de mercado, exige-se que todos os colaboradores da empresa sejam obcecados pelo cliente. Absolutamente todas as áreas da empresa devem cuidar da experiência. Segundo a Accenture Interactive, empresas que lideraram práticas de Business Experience superam seus pares em crescimento anual de rentabilidade em até 6 vezes. É fácil imaginar porque todos os clientes satisfeitos geram uma rentabilidade maior. Disse que são necessárias até 12 experiências positivas para compensar uma única experiência negativa não resolvida. No atendimento ao cliente, existe uma regra que chamamos de 25, 20/5, ou seja, uma pessoa se recorda em média de 20 experiências negativas antes de contar 5 experiências boas. Eu preparei aqui algumas questões que passarei para alguns executivos, mas obviamente todos fiquem à vontade para apresentar seu ponto de vista em quaisquer das questões, independentemente do meu direcionamento, ok? Primeiro item da discussão, eu vou passar para o Alexandro, para a Patrícia e para o Rafael. Temos vivenciado um grande desenvolvimento tecnológico em diversas frentes, especificamente na área de atendimento, vários investimentos em tecnologias de chatbot, inteligência artificial, sistemas de reconhecimento de voz, URAs humanizadas e mais uma infinidade de algoritmos que auxiliam o processo de atendimento. Uma dúvida que surge em especial para nós, que acreditamos na humanização dos atendimentos, é se é possível conciliarmos atendimento humanizado com tecnologia aplicada. É possível essa convivência pacífica? O que vocês acham, Patrícia, Alexandre e Rafael? O maior ativo hoje de todo mundo, todas as empresas, né? O cliente. Então, ele vira realmente o holofote. Então, isso é fantástico. O que eu vejo é que sim, obviamente, né? A tecnologia está aí para isso. Então, a gente vê todos os grandes players com suas inteligências artificiais aí, Microsoft, Google, Salesforce. Então, você vê todo mundo com isso. Agora, como é que você unifica tudo isso, né? Como é que você utiliza o benefício do chatbot, da inteligência artificial, para que ele identifique, poxa, daqui para frente eu não consigo mais atender esse cliente. Ele está com um conjunto de perguntas aqui, as minhas respostas não me atendem mais. Então, a partir daí, como é que eu direciono realmente para um atendimento humano, né, de forma que o cliente não vai se sentir cansativo, não vai ter que repetir tudo de novo, né? Cai para 4 setores diferentes e esses setores não compreendem todo o atendimento passado. Sim, com certeza,
a tecnologia está aí para a gente aumentar o uso da inteligência artificial, né? E fazer essa transferência do atendimento humano sempre que necessário. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. A gente entende que existe um desafio muito grande, e isso foi colocado pelo time Luft aí, que é a questão da cultura, né? Do mindset. Porque a tecnologia está aí, né? Mas os desafios de transformação, eles iniciam ali na questão dos processos, das pessoas e da cultura. Então, às vezes a tecnologia está pronta, mas quando você vai aplicar, você tem desafios que às vezes comprometem, né, esse resultado. E aí existem vários ruídos, conflitos. Mas é um fato mesmo que as coisas estão acontecendo, né? O mercado está pedindo isso, né? O público pede isso. A gente não pode esquecer, né, da humanização. Então, essa pergunta em termos até onde vai a tecnologia e aonde a gente consegue ainda, né, realmente, né, falado muito bem aí pela Elaine, o cuidado, a atenção, a atitude, né, da empresa com o seu cliente, isso não se pode perder. Eu acho que a gente busca respostas simples, né? É a tecnologia, ou é humanizar, ou a gente está mais próximo, ou a gente tem mais tecnologia, mas eu acho que a resposta que me ocorre é um híbrido disso. Eu acho que as empresas têm que ter foco na audiência, né? Eu acho que não existe uma solução que vai atender todo o público. Eu, por exemplo, a tecnologia que eu mais gosto é o WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp de todos os meus fornecedores e parceiros aqui. Quando o negócio aperta, é o Zap que resolve. Então, se me colocarem numa URA, se me colocarem para fazer um formulário de coisas que eu tenho que fazer, eu saio correndo, eu passo para alguém da equipe que tem mais paciência e que tem esse gosto maior pela tecnologia. Então, o que eu vejo, o desafio aqui é deixar a opção para o cliente. Eu acho que talvez isso seja mais custoso, não seja tão simples. Mas eu tenho pessoas aqui da minha equipe que vão adorar, né, entrar nesse processo, nesse flow todo aí, de falar com os robôs e com as URAs, etc. E eu vou preferir usar o WhatsApp. E o importante é que a gente chegue no resultado que a gente espera da mesma forma, né? E a empresa está aberta para isso. Às vezes, a gente voltar para baixo pode funcionar muito bem, mais barato do que a gente investir num monte de tecnologias. Então eu queria agora ouvir um pouquinho a Elaine, o Felipe e a Catarina a respeito do papel que a informação representa no atendimento às expectativas do cliente. A informação com antecedência de que algum evento vai atrasar, ela pode amenizar o impacto do atraso propriamente dito? No nosso caso, com certeza. Principalmente a gente que trabalha com produtos que é medicamento, que tem a data da entrega, a forma de entregar, tem pacientes esperando. Então, a prévia, a comunicação, a antecipação é super importante, sim, é super positiva no nosso segmento atual. Eu acho que, para contribuir com o que a Elaine comentou, eu acho que tem uma transição que a gente tem feito com algum sucesso, que é fornecer dado ou fornecer informação, né? Então, assim, algum tempo atrás, né, um cliente que tinha 10 mil entregas para serem realizadas por dia, ele queria os dados das 10 mil entregas, onde estava, o que estava acontecendo com as 10 mil entregas. Você precisa saber das 10 mil entregas ou você precisa dar informação sobre aquelas que por algum motivo podem te dar problema? Né? E a gente foi fazendo essa transição e eu acho que a Elaine comentou muito bem, quer dizer, se você antecipa, você pode tomar uma ação junto com o cliente com a ajuda dele. E, sem dúvida, antecipar a informação, que é o mais difícil de fazer, é a chave do sucesso. Eu perguntaria para o Gustavo, para o Vinícius e para a Patrícia, e fica à vontade, Daniel, para também dar a sua opinião, se uma operação tão complexa, né, seria possível ambicionar termos uma visão preditiva de alguma forma, ou seja, presumir o que vai acontecer pela análise do tracking de eventos ou dos prazos de eventos anteriores a uma entrega. Como que a gente poderia fazer isso? Faz sentido ter esse tipo de ambição? Sim, é uma das coisas que a gente trabalha, né? Os nossos algoritmos de previsão de entrega, por exemplo, ele tem mais de 20 anos de idade aí, né? A gente começou da maneira mais simples possível, mas já começava com informações de
de cálculo de distância aérea, por exemplo, que hoje você tem mais de 25 variáveis que compõem esse cálculo, né? No nosso caso, por exemplo, você sai com um veículo com 25 entregas, cada uma pode acontecer alguma coisa, você tem um tempo de descarregamento, você tem a jornada do motorista, você tem a pausa para o almoço, o tempo de descarregamento da mercadoria. Hoje, como eu falei, a gente tem mais de 20 e poucas variáveis aí, trabalhar no algoritmo para poder ter informações mais assertivas. Para você acabar criando uma estratégia preditiva, acho que o principal ponto é ter contexto, né? E a gente comentou bastante de ser obcecado pelo cliente, e o que é ser obcecado pelo cliente? É escutar e entender as demandas dele, né? E hoje o principal aliado para você conseguir modernizar essa arquitetura, para você conseguir ter esse contexto, é o dado, né? O dado ele acaba sendo as joias da coroa, vamos dizer assim, de todas as empresas, né? Eu acredito que você conseguindo coletar essa informação de diferentes fontes, consegue se montar um contexto, e a proteção de dados, ela vem como um item a seguir, a precisar ter um olhar clínico, né, desse dado no próximo passo também. Complementando o que o Vinícius já havia comentado, não só é importante a questão de disponibilidade dessa informação, mas também a capacidade de você ter reliabilidade, né, ou alta disponibilidade dos mesmos, e acessá-lo de uma forma a qual, por exemplo, os algoritmos, independente de onde você vai processar, eles tenham capacidade de obter informação no tempo certo, para que você tenha a informação na hora certa e tomar uma decisão de maneira mais assertiva. Eu gostei de uma coisa que a Elaine falou lá no começo da apresentação dela, e que em vários momentos de falas é que eu reconheço. Eu acho que as empresas, fornecedor e cliente, têm um salto quando a gente começa a ter uma relação de fidelização e não buscar negócios de oportunistas, né? Eu vou fazer dessa vez com mais barato. Pessoalmente, eu acredito na fidelização como um ganha-ganha para os dois, e essa transparência, né, nessa prevenção e mitigação de risco, para mim, ela é uma parte essencial do amadurecimento dessa relação de cliente e fornecedor. Será que estamos falando apenas de ferramentas de tecnologia e processos de atendimento, ou estruturas organizacionais também poderiam ter um papel relevante para favorecer uma visão mais completa do cliente e, portanto, uma maior sinergia de todos os principais atores, no processo de garantir a qualidade de entrega de valor para o cliente? Vocês enxergam outros quesitos, além da tecnologia, que poderíamos trabalhar? O que vocês acham aí? Eu vi que a Luft, ela trabalha muito em cima com as pessoas, com seus funcionários internos, numa missão de transformar pessoas em alta performance, que isso é muito bacana, né? É aquela história assim, eu não vou passar o macaquinho, eu vou passar o bastão. Você tem uma pessoa lá na frente correndo já no ritmo, entrando no ritmo acelerado, para fazer com que a coisa aconteça no tempo correto, né? Então esse ponto que o Gustavo comentou, né, esse exemplo que o Gustavo comentou, de um cliente, poxa, não vai chegar no horário, fiquei bravo aqui, mas poxa, essa informação está me ajudando a tomar uma outra decisão. É isso, né? É você trabalhar com a parceria, e isso é formar um time de alta performance. E aí quando você fala de time de alta performance, é isso que os clientes estão buscando, eles veem o valor agregado, pagam um valor diferente de mercado e pagam feliz, porque sabe que vai ter o resultado no final, né? Quando a gente começou a discutir, né, a empoderar os clientes de informação, a dar mais informação, sempre tinha fosse interno ou do próprio cliente, tinha sempre aquela questão de, pô, mas vocês estão abrindo a vida toda, né, de vocês, você está expondo a gente, internamente sempre tinha dúvida, assim, pô, a gente vai expor a nossa ineficiência, de certa forma, e vamos tentar junto achar uma melhor solução, né? Eu tenho 10 entregas atrasadas aqui. Eu não vou conseguir fazer as 10 no prazo que a gente combinou, mas 5 delas eu consigo atuar para resolver. Então, não vão ter mais 10 atrasadas, vão ser 5. Me ajuda a priorizar, a repriorizar e saber quais dessas 5 são as mais importantes. Então, essa transparência no diálogo e colocar a relação em primeiro plano, para a gente é muito importante. É muito importante a transparência,
Porque precisa ter um processo, precisa ter uma tecnologia bacana, precisa ter tudo. Mas aí, se não tem a empatia, e se o cliente não sentir que o fornecedor, que a empresa ali que ela está contratando é um parceiro que se importa com ela, toda a tecnologia, todo o processo de atendimento cai. O cliente precisa, para ser o diferencial, ele precisa sentir que ele tem pessoas pensando nele, que ele tem um parceiro de verdade, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que operações complexas, como as de logística, são exemplos vivos que somente fazer as partes com excelência, cada parte fazendo a sua parte certinho, não garante que o todo seja entregue também com excelência. Como a gente pode facilitar a visão do todo por todas as áreas responsáveis ou que impactem a experiência do cliente? Deveríamos olhar para sistemas de gerência, dashboards, comunicação mais abrangente, enfim. Como eu enfrento esse desafio? Como eu faço que todos tenham a visão do todo e não da parte fragmentada para uma entrega de valor, de fato, com um grande valor? Eu acredito muito que a informação ela tem que estar disponível online o tempo todo, sabe? Então, o sistema precisa alertar várias áreas, não a área que está com problema, mas as áreas parceiras para que elas consigam apoiar, né? Então, se eu estou com um problema, sei lá, com o caminhão, né, no momento em que ele está fazendo um processo de entrega, quebrou, ou os sensores do caminhão estão mostrando que o pneu está murchando, o caminhão vai parar, será que eu preciso já acionar uma outra equipe para, de repente, assumir isso do meio do caminho? Então, a informação, ela estar disponível para todos é muito importante. Transformação digital é isso, né? A transformação digital não é a TI, a transformação digital é a empresa, as pessoas todas, mudar a cabeça de todo mundo junto. Concordo contigo, até mesmo porque compartilhando esse problema, todo mundo indo e ninguém para a solução do problema, com certeza vai ser um case de sucesso, né? E não apontando, esse aqui é problema daquele departamento, daquele. A situação nossa é para a gente resolver e para a gente compartilhar isso e fazer com que a coisa aconteça. Essa questão para mim é fundamental, é o mindset. Eu falo para todo mundo, transformação digital não é ferramenta. Ferramenta é um complemento, é uma coisa que você utiliza e está ali. É a mudança do modelo de como você utiliza aquilo ou se beneficia daquilo. A gente tem que ter o recurso, né? Tem o computador, tem o celular, tem a ferramenta de localização. A gente tem os recursos. Isso é uma coisa, precisa ter o recurso para a gente poder ter certas coisas diferentes acontecendo. Tem que ter a cognição. Eu tenho que ser capaz de pensar, conseguir pensar isso, conseguir ter criticidade, ter associação de ideias para ligar uma coisa com a outra, né? O mundo real com o mundo do recurso. E a terceira coisa é a atitude. Não adianta eu ter o recurso, eu ter a cognição e eu não tenho a disposição emocional, a vontade, a motivação para botar isso, para experimentar isso de uma outra maneira. Então, esses três elementos precisam estar juntos, precisam estar presentes. Não adianta eu ter o recurso e não ter os outros dois. Não adianta eu ter a cognição elevadíssima, mas não ter o recurso, não ter a motivação. Não adianta eu ter a motivação, não adianta eu ter a atitude e eu não tenho o recurso, não tenho de onde tirar, não tenho o que fazer, né? Porque eu não tenho a ferramenta para usar aquilo. Então, no fundo, é um tripé, né, que a gente precisa trabalhar mesmo para poder a coisa fluir e funcionar. Eu gostaria de saber a opinião do Vinícius, do Rafael e do Gustavo sobre um aparente conflito. Por um lado, o mercado espera que entreguemos soluções mais customizadas, quase feitas sob medida para cada cliente. E por outro lado, em nossas operações, e quanto mais complexas pior, precisamos aumentar a quantidade de padronização de processos para garantir eficiência e diminuir o risco de erros ou de falhas, né? Como que eu concilio essas duas forças? Aqui. Bom, uma tendência que a gente acaba vendo hoje muito forte no mercado são as tecnologias baseadas em SaaS, né, que é o software como serviço, porque para tentar cobrir um pouco essa falta de recursos, essa falta de pessoas para conseguir criar essas customizações, né, para conseguir a pessoa realmente focar mais no negócio e toda essa parte complexa ela é entregue pelo vendedor, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse foco no cliente, ele acaba criando muito esse modelo de responsabilidade compartilhada. As empresas realmente focando muito mais no negócio
e essas empresas de tecnologia assumindo esse desafio que não é fácil, né? Criar esses cenários customizados para cada cliente e também conseguir escalar isso, né? E nesse cenário, existem alguns desafios, né, que todos nós, a partir do momento que a gente começa a usar essas ferramentas que estão na internet, né, estão na nuvem, só pincelar alguns números que mostram que boa parte do que se usa hoje na internet, em cima de diversos relatórios, mostram que boa parte do que se usa hoje na internet são aplicações de nuvem, e ao mesmo tempo, não só a gente tem que levar em consideração que essas informações estão sendo criadas, mantidas, compartilhadas, utilizadas e reprocessadas em serviços da internet, mas também tomar o cuidado para também proteger essa informação, porque um outro dado que também olha essa questão de utilização de aplicativos de nuvem mostra que mais de 60% desse tráfego de aplicativos de nuvem foram usados para carregar tráfegos indesejados, né? E tráfego indesejado pode ter anomalia ou alguma coisa destinada, intencionalmente usada para roubar a informação, e essa informação ela pode denegrir a imagem da empresa, né? Pode ter consequências graves, e também ransomwares, né? Que podem eventualmente parar a operação da empresa e ter um impacto considerável no dia a dia da empresa, na marca dela e para os seus clientes também. Então eu vou abrir a possibilidade aqui para o Gustavo, Elaine, o Felipe, enfim, fazerem perguntas para esse time, alguma coisa que vocês sempre quiseram saber a respeito da satisfação de cliente em sua operação e tinham medo de perguntar. Essa é a hora de vocês perguntarem, fiquem à vontade, por favor. Assim, por mais que a gente esteja, né, nesse caminho, né, de quebrar barreiras, de quebrar silos, principalmente internamente, né, eu gostaria de saber da experiência de vocês, como que tem sido isso, ou como é isso, nesse tipo de relação nas outras companhias por aí, nos outros projetos que vocês têm participado. A gente entende que a gente precisa ter um time mais multidisciplinar e mais envolvido com o todo mesmo, né, com o propósito final, do que com cada um cuidar do seu silo ali. Então, como que a gente consegue facilitar isso ou tornar isso uma coisa mais escalável? Assim? Quando eu estive à frente da área de serviços de TI, num processo de implantar um sistema de chamado, um service desk, que pudesse atender, naquele momento, era na empresa Coca-Cola daqui do Norte e Nordeste, tinha ocorrido uma fusão, a gente estava com 3 SAPs, 3 sistemas de faturamento, todos os sistemas satélites que você imagina de cada uma das Coca-Colas, que eram 3 iguais, mas diferentes. Iguais porque o nome era SAP, mas diferentes porque os satélites eram tudo, então era diferente. Então, era uma torre de Babel. Então, como você criar uma árvore de serviços, como você definir o que cada um faz, o SLA de atendimento. Então, assim, uma das coisas que tem que se pensar também se eu tenho o meu operacional, na minha opinião, ele realmente precisa ter uma gestão direta, sabe? Tem que ter uma pessoa cuidando de todo esse operacional, de uma forma com os indicadores, que você possa acompanhar isso com métricas específicas. Então, por exemplo, uma nota fiscal, um caminhão parado por nota fiscal, o SLA era de 2 horas, ali na frente da porta da Coca-Cola. Então, tinha 2 horas para resolver aquele problema, o caminhão não podia ficar parado, né? Então, eu penso desta forma, acredito que quanto mais sinergia as pessoas têm, mais especialistas elas vão se tornando. Então, é isso, eu acho que é tornar as pessoas especialistas no que está fazendo e quebrar essa barreira de não poder perguntar. Tem que perguntar tudo, não existe pergunta boba. Nesse caminho de falar das pessoas, né, e dos dois lados, tanto do cliente como dos líderes internos, vocês falaram da transição geracional. Acho que isso é algo que vai ser relevante, né? Como vocês têm percebido como as empresas têm tratado isso? Porque a expectativa do cliente e da interação que ele tem com a gente também vai mudar, né? Como vocês falaram, o WhatsApp serve para mim. Provavelmente para algumas gerações
mais jovens, quando eles forem os clientes, provavelmente eles vão querer um outro canal de comunicação, né? E os líderes internos também, porque a nova geração e essa geração digital tem uma expectativa de uma velocidade, né, na carreira, nas coisas que acontecem na vida bastante alta, né? A expectativa da velocidade da internet, né? A expectativa da velocidade do Instagram, né? Como isso vai funcionar dentro de uma empresa real? E como você retém esse talento? Como você mantém esse talento motivado, né? Se você precisa ter os processos bem estabelecidos e ensinar a ele todas essas rotinas operacionais que são necessárias, né? Eu acho que esse é um tema bacana. Participei de algumas conversas e hoje aqui eu percebo que esse tema volta, né? A minha geração, tem o que aprender com essa geração que está chegando, porque eles também têm uma pegada muito forte aí de propósito, de equilibrar a qualidade de vida com o trabalho, de o salário não é o mais importante, ele é um dos pilares. Então, vem ensinamentos grandes, e eu entendo que quando você estabelece uma relação onde você se permite aprender, a outra parte se permite aprender, né? Você cria essa troca. E eu vejo que as duas gerações, os dois mundos, ou os três mundos, porque tem ainda, né, uma outra geração que ainda vem mais ainda calibrada aí dentro do online, se a gente cria esse ambiente que ele é permissivo para essa troca, que a gente tire esse tom muito forçado das hierarquias, né, e que a gente pare de olhar cargo e que a gente comece a olhar conhecimento. E a empresa, se a empresa não atrapalhar, né, eu tenho uma fala minha com o meu time sempre, o meu papel hoje na liderança é não atrapalhar. Se eu entro aqui e saio, tendo vocês feito o que você acredita que pode fazer de melhor, eu saio daqui realizada. Então, eu vejo que, às vezes, a gente quer criar muita coisa, e eu acho que foi o Márcio que falou, né, vamos voltar lá no básico. O que é o arroz e o feijão? É o cara chegar bem e sair melhor do que ele entrou na empresa. E o que a gente consegue fazer para isso, né? É deixar esse canal, acreditar, né, no propósito que a pessoa tem, e a gente não esperar que a gente tenha um tarefeiro dentro do escritório, que ele chegue com um checklist de coisa para fazer e saia com isso cumprido. Minha visão, e a gente disponível a aprender e a ensinar, eu acho que a gente convive muito bem e cada um tira o melhor aí do outro, né? Mas eu tenho aprendido muito com essa galera de agora e vou falar que eu estou adorando, assim, não tenho, né, muita culpa que eu tinha, que eu carregava no passado. E é muito divertido, e eu sou muito mais feliz hoje trabalhando com o que eu tenho aprendido com essa galera do que quando eu comecei a trabalhar e tinha 18 anos, né, que o estagiário era o cocô do cavalo no escritório. Hoje o estagiário chega aqui e ensina, chega, né, como diz meu filho, o estagiário está on. Então, para mim é só enriquecedor e cada vez mais, para quem tem, né, a cabeça e o coração aberto para receber toda essa energia que vem dessa galera. E eu vejo que essas pessoas, né, essa turma mais nova, né, eles têm sede de aprender, mas também têm sede de ensinar, né? Às vezes vem sem experiência profissional, né, o primeiro trabalho dele ali, mas ele já vem com um pacote de coisas. Essa semana eu entrevistei um garoto novo, nunca trabalhou, uma vaga que a gente está contratando aqui de desenvolvimento front-end, né, o pessoal que desenvolve para mobile aí, e aí era a pessoa que você jamais contrataria, porque está sem experiência nenhuma, a vaga é para um cara pleno. De repente, estou muito tentado a contratar o garoto, sem experiência nenhuma, porque as coisas que ele trouxe, não, porque eu faço programas micro, e entrou num negócio, eu falei, poxa, eu conversei com um pessoal com mais experiência que não falou metade do que ele falou. Então, ele não teve experiência profissional, mas ele estava mergulhado na tecnologia com tudo que tem de ponta. Né? Então, e aí? O que você faz? Né? Então, são as oportunidades. E é escutar, né? Escutar. Uma coisa que me chama a atenção, que acho muito interessante tudo que vocês disseram até agora, e às vezes a gente pode ficar um pouco sem saber por onde começar, assim, né? Que realmente a nova geração tem muitas coisas interessantes,
a turma mais sênior tem coisas interessantes e tem coisas que tem dificuldade. E como é que a gente faz para saber o que fazer, então? O que eu aproveito do novo, o que eu aproveito do sênior, e como juntar essas duas coisas, né? Então, acho que uma coisa bem legal, que é um elemento da análise de mindset, é você identificar um pilar do mindset, que é a capacidade de lidar com o diferente. E tem a ver lá com uma pesquisa que foi feita lá para a Unesco, lá no finalzinho da década de 90, 1996, que estabeleceu 4 pilares das competências fundamentais para o século XXI, que é aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conhecer. Então, são coisas muito importantes, né? E esse aspecto aí do aprender a lidar com o diferente, ou do saber lidar com o diferente, é um elemento do mindset. A pessoa pode ser... Eu conheço gente de geração novinhos e tal, que são assim, tipo a filha do Gustavo ali, né? Então, aproveitando tudo lá na ponta. Mas tem uma galerinha nova também que tá pior do que a minha mãe. Minha mãe usa o Waze, usa um monte de coisa e tá acelerada, 74 anos, e mandando ver, e fazendo curso online, e manda brasa mesmo, não tem dificuldade, usa o WhatsApp, assim, tá arrebentando. Eu tenho um irmão que mora no Japão, ela conversa com os netinhos no Japão, dá pé, funciona, faz acontecer. Muito bem. Estamos chegando no tempo que a gente reservou para esse primeiro debate. Eu deixo um abraço a todos, agradeço muito a atenção de vocês, foi uma honra poder conduzir esse momento com pessoas tão brilhantes, eu sempre aprendo demais nesses momentos. Antes de encerrar, mais uma vez, eu quero agradecer aos patrocinadores que viabilizaram esse evento. A Netskope é líder em Secure Access Service Edge, que a gente chama de SASE, conecta os usuários com segurança, rapidez, diretamente à internet e simplifica as operações para equipes de redes e de segurança, economizando tempo, aumentando a eficácia e reduzindo o risco de sua organização. Fiquem com o vídeo da Netskope na sequência, teremos episódios ainda focando a análise do cenário e diagnóstico de entrevista com especialistas da área. Fiquem bem e até lá! As our workforces become increasingly remote and increasingly distributed, enterprises need to take a different look at how they secure their internet traffic and their access to mission-critical applications, SaaS applications, cloud storage providers, etc. Allowing companies to implement more real-time security features and controls without users noticing or complaining that their performance is affected enables security professionals to really secure the enterprise in a way that they never have been able to before. We realized that performance was a barrier to adoption of cloud security solutions, especially for companies with users outside of very well-connected markets like North America. Legacy security appliances just don't cut it if you're trying to maximize security while also optimizing for performance. We believe the right approach to securing the cloud is to use company built in the cloud for the cloud. Netskope's NewEdge architecture is the world's largest private security cloud designed to give you the best possible security and the best possible performance without having to make a trade-off. NewEdge is better than anything else out there for a number of different reasons. One is a modern hardware and software architecture very similar to that of hyperscale companies. Collapsed network architecture, decreased reliance on vendor boxes to perform functions like firewalling and load balancing, general purpose compute servers that can take on the role of a firewall or a load balancer or any other piece in the Netskope portfolio. The resources are fungible and therefore more easily made elastic. Another significant differentiator is that we control our own routing. By not relying on cloud service providers for the performance-sensitive, real-time or inline processing of end users' data, we control how the traffic enters and exits our network, and we can optimize the routing in a way that we would not be able to if we relied on cloud service providers like some of our competitors. The other big differentiator are our high-capacity points of presence, focused on high-security, high-grade, carrier-neutral facilities. Carrier-neutral means that we can connect with any peer, any provider that we wish in that market without limitation, and that gives us the maximum flexibility to ensure the best possible performance for our end users.
In short, what makes NewEdge better than anything else is more points of presence in more locations, optimized for the lowest latency reach not only to end users, but to the content and applications they're looking to access. We have assembled a world-class team of people that have built and scaled essentially the internet over the last few decades. They've built and scaled some of the largest carriers, cloud service providers, and content delivery networks on the planet. And we're applying many of those same techniques to ensure that the Netskope NewEdge network has no parallel in the security space. With NewEdge, you can get all the security that you need as a security professional without hampering end user productivity. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Netskope, líder em SaaS. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio com a equipe preparando mais conteúdos para vocês. Se você quiser assistir o próximo capítulo da websérie Visão Tecnohumanista, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo.